A leitura de livro, ela traz um elemento de suma importância na vida humana, que é o desenvolvimento cognitivo que deriva da leitura. Principalmente quando nós lemos livros de literatura, que faz com que, ao lermos, a gente faz uma viagem na história, onde o cenário, toda a regra que é colocada na forma de escrita do autor, nos conduz a imaginarmos o que estamos lendo. E é interessante que quando a gente faz isto, a gente desenvolve a potencialidade de como se estivéssemos elaborando um cenário de um filme. Diferente quando a gente assiste um filme que já vem o cenário, já vem a forma de se vestir das pessoas e já vem toda a estrutura que a pessoa quer apresentar no filme, o cineasta, nós já temos pronto. Tudo bem que um bom filme leva a gente a entrar numa imaginação de sons, de imagem e do roteiro, do conteúdo. Também é muito salutar. A diferença é que o livro nos faz nós mesmos criarmos nosso próprio roteiro, se bobear até o som, a imagem, o que está ao redor daquele cenário. Eu quero falar, a partir deste livro que eu estou lendo, da Isabel Allende, que é A Casa dos Espíritos, que é Bertrand Brasil, que é a editora. E eu gosto muito da Isabel porque ela traz uma literatura onde você viaja na sua imaginação. Então, olha quantos elementos que a gente traz ao ler um livro. Eu vou ler uma passagem para que vocês possam entender o que eu estou dizendo deste livro aqui. Vamos lá? Então, a Isabel Allende, ela começa falando de uma Semana Santa, e onde tem um proprietário rural que tem pretensões de ser político, deputado, vai à igreja justamente na Semana Santa e em rituais que tem festas maiores da igreja para tentar angariar a presença de boa imagem. E aí ele leva a mulher, leva filhos e a igreja vai se abarrotando. A mulher também dele não gosta muito de ir à igreja e se sente sufocado naquele ambiente. E se depara com o padre Restrepo, que é o nome do padre que ela dá no livro aqui, que tem uma pregação extremamente focada no demônio, nas coisas ruins, na penitência, sempre apontando o dedo numa linguagem bastante pecaminosa, bastante culpabilizante. E aí, a criança, Clara, que é uma menina de 8 a 10 anos, aqui no livro, ela vira e faz o seguinte: e neste momento ali, quando o padre está pregando aquela pregação, castigando todo mundo e todo mundo se sentindo filho do demônio para se fazer a conversão, aí ela vira e fala, olha, um pequeno trecho eu vou ler. E neste momento, como Nívia, que a mãe recordou anos mais tarde, em meio à ansiedade e o silêncio daquele momento da pregação do padre, ouviu-se com absoluta nitidez a voz de Clara: Psiu, padre Restrepo, se essa história do inferno for pura mentira, nós todos nos chateamos. O dedo indicador do jesuíta, que já estava no ar para assinalar novos suplícios, ficou suspenso, como um para-raio sobre a sua cabeça. As pessoas pararam de respirar, e quem estava cochilando acordou. O casal Del Valle reagiu antes de todos ao se sentir invadido pelo pânico e ver que seus filhos começavam a agitar-se, nervosos. Severo deu-se conta de que precisava agir antes que explodisse o riso coletivo ou se desencadeasse algum cataclismo celestial. Pegou a mulher pelo braço e Clara pela nuca e saiu da igreja. Nesta passagem, a gente lê
vendo a cena, o padre que aponta o dedo, como se caísse um raio na cabeça dele, uma criança de 8 a 10 anos que vai interromper um discurso e diz que se aquilo tudo fosse verdade, fosse mentira, né, quem estaria chateado seriam eles. E aí aquele pânico, né, do pai que fica ali quando a criança comete esse tipo de delito natural, que ela fala a verdade no meio de todos, aquilo que ninguém quer falar. Então, gente, a literatura boa é esta. É a que traz você a fazer uma viagem. Por isso que ler livro é importante. Por isso que eu indico às escolas, deem mais livros às crianças do que tarefa de casa. E peça para que elas leiam. Mas o professor que pede livro, ele também tem que ler, ele também tem que fazer esse exercício para poder dinamizar a leitura que o aluno faz em casa em sala de aula. Mas e como também fazer com os pais? Nós estamos numa sociedade onde já constatou-se que 30% aproximadamente está em torno do analfabetismo funcional. O que é isso? É quando a pessoa sabe ler, sabe escrever, sabe fazer conta, mas não sabe interpretar e não sabe entender aquilo que está fazendo. E se tiver que sobreviver disso, ela não sobrevive. Somando aí a quase uns 20% do analfabetismo, nós temos em torno de 50% da população brasileira entre o analfabetismo funcional e o analfabetismo propriamente dito. Das pessoas que dominam a alfabetização, entre aritmética, português, leitura, escrita e cálculo, apenas 10% tem pleno domínio de alfabetização sobre. Então nós temos uma população brasileira que navega em 40% aí com um nível mediano de leitura. Uma média de leitura de baixo índice, então como falar para os pais lerem para seus filhos ou fazer com que os filhos leiam se isso não está numa conta de prioridade da família, dos pais. Mas é o alerta que eu faço aqui. O papel da escola, então, é este, de fazer com que os pais e as crianças se despertem para a leitura. Eu, na minha clínica pessoal, como psicólogo, essa semana mesmo eu fiz uma orientação simples para uma mãe que estava querendo que o filho lesse bastante. Aí eu perguntei para ela, mas você está lendo o que você pede para o seu filho ler? E você está lendo o quê? Principalmente a criança que gosta muito de literatura infantil. Aí eu orientei para ela, faça a leitura compartilhada. Você lê uma página, ela lê outra e vocês vão conversando, vai trocando figurinhas sobre a conversa e a leitura, que isso pode instaurar o hábito de leitura. Mas é muito importante que a gente entenda que a leitura ela é fundamental exatamente para o desenvolvimento dessa imaginação, dessa criatividade. E olha quantos exercícios que a gente precisa fazer de percepção, de realidade, para poder entender um texto. Então isso também faz alimento para os neurônios. Então nós vamos ter desenvolvimento cognitivo muito melhor. Imagina se isso é bom para nós adultos, imagina para as crianças. Incentiva a leitura. E vai aqui então essa dica deste livro que eu estou lendo, que eu estou achando maravilhoso. Como que essa escritora consegue falar da realidade de forma poética e dando sequência a uma história que você fica assim doido para ler. Quando você pega um livro que em uma hora você lê 30 páginas no tapa, é sinal de que o livro é muito bom. Agora, também a dica é essa, se você pega um livro, começa a ler e começa a não se interessar, dispersar e achar que aquilo não é bom, para de ler. Vai naquele livro que você se interessa logo de cara nas leituras. E a melhor leitura é a literária, porque a leitura científica, a leitura de autoajuda já é viciada, a gente está acostumado com ela e já sabe o que vem, então a gente perde o foco. A leitura de livros literários faz com que a gente viaje no mundo, faz com que a gente desenvolva essa capacidade de até ouvir o som daquilo que está sendo dito. Lembra a menina, né, falando da Clara, psiu, eu até ouvi o psiu. E aquele silêncio absoluto, eu ouvi o silêncio da leitura. Faz o teste se você não está habituado a fazer isso. Depois você me conta.